Olá, muito boa tarde, tudo bem? O Globo Esporte está começando. Daqui a pouquinho a reportagem da goleada do Brasil. Antes o Vasco, porque hoje tem jogo contra o São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. A partida vai ser em Campinas, então vamos para lá com o Diego Alves, que traz as notícias do Vasco. Diego, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Mário. Uma boa tarde também para você que está com a gente no GE. Estou aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, palco desse jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco numa semana decisiva de Copa do Brasil, mas hoje o técnico Rafael Paiva vai com o que tem de melhor para essa partida contra o São Paulo. Tem o retorno do Matheus Carvalho, que estava suspenso, aguarda também pela chegada do Puma Rodrigues, que estava com a seleção uruguaia. Não tem o Souza, expulso contra o Juventude, e esse jogador vai cumprir suspensão no jogo de hoje à noite. Vamos dar uma olhadinha no provável Vasco para encarar o São Paulo, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Matheus Carvalho e Hugo Moura, Maxime Domingues, Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues. Na frente, o Verrete. O Vasco tenta vencer depois de 6 jogos. Agora a gente vai conhecer um torcedor vascaíno que ganha vida fazendo a Cruz de Malta, na reportagem do Juliano Lima. Coisa assim que eu sei que tá saindo do meu coração para outra pessoa. A cruz estampada na camisa do Vasco virou arte pro Leandro. Há 18 anos, a casa dele em Vila Tiradentes, município de São João de Meriti, se transformou em um ateliê. E se tem jogo do Vasco, lá está a Cruz de Malta do Leandro. No mano a mano, ainda ele bateu pro gol! Todos os jogos são de exigência máxima. Vitor Jesus chegar batendo pro gol! São finais para nós. Luiz Henrique recebeu livre! O Botafogo vive a maior invencibilidade do time na temporada. 11 jogos sem derrota. Uma conta cheia de jogos grandes, vitórias e clássicos com o Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão, classificações contra Palmeiras e São Paulo na Libertadores. É uma equipe muito vertical, é uma equipe que tem muita mobilidade, tem jogadores inteligentes que conseguem atacar o espaço, por isso que ele não escolhe adversário, ele joga daquela mesma forma porque é seu padrão de jogo. O próximo desafio para esse padrão de jogo do Botafogo vai ser na sexta-feira contra o Criciúma, aqui no Maracanã, que deve estar lotado. E esse foi o palco da última vitória do Botafogo sobre o adversário catarinense há 10 anos. Goleada por 6-0 no Brasileirão. Gol! Mas olha a diferença. O Botafogo estava lutando para não cair. O Maracanã não tinha nem 5 mil pessoas e o time terminou rebaixado aquele ano. Hoje o clima é outro. Praticamente todos os ingressos foram vendidos. De 2014 para cá, Botafogo e Criciúma se enfrentaram mais 4 vezes. 2 empates e 2 vitórias do Criciúma. A última em junho desse ano, no primeiro turno do Brasileirão. Depois de amanhã, o objetivo é aumentar para 12 jogos a invencibilidade na temporada e seguir firme na liderança. Amanhã tem Fla-Flu pelo Brasileirão. O técnico Felipe Luiz teve um tempinho só de treinos para deixar o Flamengo com a cara dele. É carinho com trabalho. E a partir de hoje, com o elenco praticamente completo. Com exceção do chileno Pulgar, que vem de Barranquilha, na Colômbia, e não deve chegar a tempo, todos os convocados do Flamengo na data FIFA são esperados no Ninho do Urubu. Varela, De La Cruz e Arrascaeta chegam de voo fretado de Montevidéu. No mesmo avião vai estar o equatoriano Plata. Gerson e Fabrício Bruno, da seleção brasileira, também têm presença confirmada na atividade desta tarde. A escalação para o clássico de amanhã contra o Fluminense vai depender das avaliações individuais. O Flamengo montou treinos de acordo com a minutagem de cada um desses jogadores pelas seleções nacionais. Na semana livre para treinar, Felipe Luiz investiu em 3 frentes: posicionamento da defesa, circulação mais rápida da bola no meio-campo e sincronia de movimentos ao pressionar o adversário. São ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo e com esses ajustes no treino espero ver a evolução da equipe. O Fluminense é o rival que Felipe Luiz mais enfrentou como jogador do Flamengo. Em 18 jogos, foram 7 vitórias contra 6 tricolores. 2 assistências e 2 gols. Felipe Luiz, gol!
Amanhã, o sucesso do agora treinador depende dos ex-companheiros. E confiança é o que não falta. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles. Ano passado, eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. O torcedor do Fluminense tá no clima do Fla-Flu. O Flamengo é nosso freguês, né? Não tem jeito. Quando o jogo é decisivo, importa pra gente, dá gente. Não tem... Pro clássico. Para as informações, eu vou começar com a cara de pau do Corinthians. É assim que eu vou definir essa situação, porque o Fred Luiz, aquele que já foi do Flamengo, inclusive, ele deu uma entrevista ao UOL e durante essa entrevista falou sobre as dívidas, sobretudo a dívida que tem com o Cuiabá em relação à compra do volante Ranieri. E ele disse o seguinte, gente, é sério isso, tá? Isso não é fake news. Abre aspas. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano, presidente do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas de curto prazo. Nós vamos precisar de compreensão do Cristiano. Sei que isso foi tentado, mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa sim de boa vontade dos credores, mas isso está muito longe de ser golpe, é uma renegociação. Fecha, gente, isso é uma... eu ia utilizar uma palavra melhor não. Isso é um absurdo, é um absurdo. Para e pensa você, o culpado agora é o Cuiabá, o culpado agora é o Flamengo, o culpado agora é o Toluca do México, que também não recebeu o valor da compra do Pedro Raul. Gente, estão invertendo os valores, isso é um absurdo. Como é que o Fred Luiz, o CEO do Corinthians, me dá uma declaração dessa? É basicamente você tem, sei lá, chegou a fatura do seu cartão de crédito aí você liga para o banco e fala assim, banco, eu não vou conseguir pagar não, porque tem vou até utilizar a palavra que ele usou aqui, um descasamento com a data de vencimento e o meu fluxo de caixa. Aí vocês acham que o banco, não, tá tudo bem, relaxa, a gente não vai cobrar juros, você não precisa pagar, resolve esse descasamento aí. Gente, isso não é possível, não é possível. E lembrando, foi essa atual gestão do Corinthians que fechou esse contrato de compra do Ranieri, então eles nem podem alegar que assumiram essa responsabilidade da outra gestão. Essa atual gestão do Corinthians que fechou a compra do Mateuzinho e deve ao Flamengo. E o Mateuzinho vai entrar em campo no domingo contra o Flamengo, e se ele faz o gol da classificação do Corinthians em cima do Flamengo? O nome disso é doping financeiro, é um absurdo que o Corinthians vem fazendo. É o famoso, com outras palavras, devo, não nego e pago sabe-se lá quando. Vamos mudar de assunto porque o lançamento da chapa de Rodrigo Dusch, candidato da situação na eleição presidencial do Flamengo que acontece em dezembro, foi feita ontem, lembrando que era para ser feito no dia 30 de outubro. Eles desmarcaram por conta da eliminação da Libertadores, eles não queriam falar. Isso, quando eu falo eles, não é o Rodrigo Dusch não, tá? Não tô botando o Rodrigo Dusch. Mas, leia-se, Landim e Marcos Braz, os dois que gostam de aparecer em momentos bons. E durante o lançamento, que começou por volta das 7 horas da noite, teve um tuitaço, ou seja, uma hashtag da torcida dizendo Rodrigo Dusch não. E o tuitaço, essa hashtag, foi o assunto mais falado durante alguns minutos lá no Twitter. Então foi algo que chamou muita atenção. E lá no evento, o Landim pegou o microfone e disse o seguinte, isso não é possível, abre aspas, existe uma retórica, um pessoal por aí falando de profissionalismo. Os nossos profissionais do futebol são todos desejados pelo mercado. O nosso gerente de futebol, que era o Fabinho Soldado, hoje é o todo-poderoso do Corinthians. O nosso gerente técnico, Juan, hoje é o coordenador técnico da seleção brasileira. Fecha aspas. Gente, não é possível que o Landim tenha dito isso. Não é possível. O Fabinho Soldado faz um péssimo trabalho no Corinthians. Inclusive, o que é? Ano de futebol, Fla-Flu quinta-feira, torcida do Flamengo esgotou ingresso do setor norte, leste inferior e oeste inferior para clássico contra o Fluminense. Restam apenas bilhetes no setor leste superior e Maracanã mais. Para a torcida do Fluminense, destinada apenas para a torcida do Fluminense, setor sul, apenas 3.200 ingressos vendidos para um setor que tem capacidade de 18 mil. E esse jogo é mais importante para o Fluminense que para o Flamengo. Eu acho que a torcida do Fluminense está abandonando a equipe no momento tão difícil que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro. E na atividade dessa terça-feira, o técnico Felipe Luiz, segundo o site Coluna do Fla, esboçou o Flamengo da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alexandre, Alan, Everton Araújo e Alcaraz, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Gostei muito da trinca ofensiva. As pessoas têm que entender o seguinte, o Zico é o ídolo máximo e tal. Agora, qualquer coisa que o Zico fale hoje, como ex-jogador, não significa que você tem que concordar com tudo. Tá? Ninguém tem que concordar com tudo com relação a ninguém. No esporte, na política. Você pode ter um ídolo na política, mas de repente o cara fala uma coisa que você discorda. Você pode ter um ídolo na música.
Você adora as ideias do cara, as causas que ele defende, as músicas que ele faz, que ele interpreta, mas de repente ele fala uma coisa e você discorda. Ou um ator, né? O ator, de repente você é um cara ligado a causas sociais, esse ator também é, e esse cara faz filmes fantásticos, o cara é bom pra caramba. Um dia ele fala uma coisa e você discorda. Você não é obrigado a concordar com tudo. Isso não existe, gente. Isso é coisa de gente sem nenhuma personalidade, sem opinião própria. Então você pode discordar do Zico, e não é pecado, não é ofensa, não é atacar o Zico, é apenas discordar. Por exemplo, ele falou do estádio também, né? Ah, que os estádios são próximos. Isso para mim não tem a menor relevância. O estádio do Racing é em frente ao do Independente, é do lado, assim, é grudado. A diferença é mínima, é um quase grudado no outro. O estádio do Guarani, time pelo qual torce o Júnior, filho mais velho do Zico, é pertinho da Ponte Preta. O estádio na Escócia tem 2 times de uma cidade chamada Dundee e Dundee United. Os estádios são na mesma rua. É muito engraçado. Na mesma rua. Se você pegar na Argentina, num raio de 4 quilômetros mais ou menos, tem o Palácio do Có, do Huracan, tem o La Bombonera e tem mais um estádio. Tem mais estádios. Na Inglaterra, Fulham, Queen's Park Rangers e Chelsea ficam no mesmo raio também de 3 quilômetros mais ou menos, tudo pertinho do outro. No mundo inteiro existem exemplos assim. Então, se a Jornada ser perto do gasômetro do Flamengo pretende construir seu estádio Maracanã, isso não é problema. Não é problema nenhum. Até porque não vão jogar no mesmo dia. Se o Flamengo fizesse um estádio lá na Barra da Tijuca, a polícia também proibiria Flamengo e Vasco jogando no mesmo horário. Porque a torcida sai de vários pontos da cidade e ela acontece com o Milton Santos, né? Como acontece com o Exatamente. Não importa se é perto. Se fosse no Caio Martins, seria a mesma coisa. Se do outro lado da poça, em Niterói, seria a mesma coisa. Não tem diferença. Então, isso eu discordo. Aí ele falou outras coisas e tal, que aí a opinião dele, não tem credibilidade e tal, é opinião, ele tem todo direito. Agora, essa questão do estádio é a opinião que eu discordo. Não é porque o Zico tem que concordar. Até porque eu acho que o argumento não é forte o bastante. E eu concordo com tudo que o André falou. Como ídolo do Flamengo, não faz sentido. Como ídolo do Botafogo, torcer pelo Flamengo, não tem sentido. Somente o Jairzinho amanhã falar, eu torço a beça pelo Flamengo. Eu nunca vi o Jairzinho falando essas coisas. Se falou, desculpa, mas passou. Mas duvido que o botafoguense goste disso. Porque é assim que funciona o futebol. E de fato, o Zico, ele é de uma geração, quando ele era criança, nos anos 60, né? O Zico nasceu em 53. Então ele era criança dos anos 60. Né? Em 62, quando o Flamengo perde, o Garrincha amassa o Flamengo na final carioca, e o Gerson depois até sai do Flamengo, o Zico tinha 9 anos. Então ele cresceu no período que o Botafogo fez do Flamengo seu freguês. E ele, Zico, fez o Botafogo ser freguês do Flamengo. Então ele é um personagem muito importante. A rivalidade do Botafogo-Flamengo hoje é muito diferente para os mais jovens do que era no passado. Hoje ela é bem pequena do lado do Flamengo em relação ao Botafogo, é muito maior do Botafogo e Flamengo. Isso é muito claro. Mas nos anos 60, 70, até o Zico surgir, eu peguei essa fase também. O Botafogo... Fala, nação! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Nação, amanhã tem Fla-Flu, né? Nessa quinta-feira tem Fla-Flu aqui. O terceiro jogo de Felipe Luiz. Felipe Luiz, o novo técnico do Flamengo depois de Tite, né? E vem de 2 jogos aí consecutivos sem perder. Vem com 100% de aproveitamento o Felipe Luiz. E amanhã temos um Fla-Flu aí, onde o time do Flamengo no domingo tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil. E amanhã, na quinta, vai enfrentar o Fluminense. Tem uma possível escalação já, onde o Gabigol é titular, né? Os jogadores são... A formação que o Felipe Luiz fez é uma formação muito boa. Vamos falar nisso lá mais pra frente, né? Mas vamos falar aqui sobre os confrontos. Confrontos diretos dessas duas equipes. Nós tivemos aqui 18 jogos entre Fla-Flu, né? Ultimamente, viu, galera? 18 jogos, 7 vitórias do Flamengo, 6 vitórias do Fluminense e 5 empates. Então pode ver que a gente que tem um equilíbrio, né? Vocês podem olhar que tem um equilíbrio aí quando eles se enfrentam, né? Você pode olhar que sempre o Flamengo foi melhor tecnicamente e no campo também do que a equipe do Fluminense, mas com tudo isso você pode olhar que tem 7 vitórias, né? 7 vitórias do Flamengo, 6 do Fluminense e 5 empates. Então amanhã, né, na quinta-feira será mais um dia para a gente colocar aqui mais uma vitória a mais para ficar 8 vitórias a 6, não é isso? Nada de empate, nada de derrota, só vitória. Amanhã teremos esse confronto aí de Fla-Flu, um jogaço no Maraca. Galera, falamos sobre também a escalação aqui. E galera, está a escalação do Mengão, não é isso? Aqui nós estamos vendo aqui a notícia, né? Aqui na coluna do Fla, a escalação do Flamengo, Felipe Luiz Borja, o time com Alcaraz e Cleiton para o jogo contra o Fluminense. Logo abaixo aqui, né, nós vai ver a possível escalação do Felipe Luiz. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra gente. Pronto, aqui galera, ó. Deixa eu marcar também aqui para vocês a possível escalação de Felipe Luiz. Vamos lá. Rossi no gol, Wesley e Léo Ortiz,
Cleiton e Alexandro. Nós tem Alan e Everton Araújo, não é isso? Charles e Alcaraz, Michael e Bruno Henrique, Matheus Gonçalves e Gabigol. Essa é a possível escalação para o Fla-Flu de amanhã. Galera, se você acha que o Felipe Luiz tá boa essa escalação aí para amanhã, para esse clássico, já comenta aí nos comentários, né, que nós vai ter jogo decisivo no domingo, né? Então tem que deixar alguns jogadores descansando. Então aqui nós podemos olhar aqui embaixo os desfalques, né? Os desfalques nas atividades. Nessa terça-feira foi o Felipe Luiz não pôde contar com 11 jogadores que foram eles lesionados. Everton Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, Vina. Além disso, Fabrício, Bruno, Gerson, Gonçalo, Prata, Pulgar, de Arrascaeta, Dela Cruz, Varela continuam em serviços respectativa das seleções em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Além, né, de ter muitos jogadores contusidos, né, lesionados, ainda tem aí os desfalques dos times, aliás, dos jogadores que foram para seleções, né, isso, para a data FIFA. Então, galera, isso foi a minha notícia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fui. Até o próximo vídeo.